Boa tarde. Dando prosseguimento aos tutoriais sobre as bases de dados na Polônia, hoje vamos ver o site do LibGens. Ao contrário da Geneteca, que nós vimos em duas partes, e do Metric, que são nacionais, de abrangência nacional, o LibGens trata da abrangência da província de Lubelski, aqui no oeste, praticamente sudoeste da Polônia, com essa área de abrangência e uma ligeira intromissão, digamos aqui, nessa parte de baixo da outra. Ok? É um site bastante fácil, embora todo em polonês, é um site bastante fácil de pesquisar. Então nós vamos abordar aqui algumas peculiaridades. Aqui pode-se ver que estão marcadas as caixas para nascimento, casamento e falecimento, e a gente pode optar em uma ou duas ou todas as três. Aqui em paráfia significa paróquias, isso aqui significa todas. Se a pessoa souber qual delas, pode selecionar qual é a paróquia que lhe interessa. E aqui é interessante notar que lá para aqueles lados eles costumavam ter, além da igreja católica, as igrejas ortodoxa e grego-católica. Aqui, por exemplo, nessa localidade, que é muito conhecida, Helm, tem a evangélica, que é a luterana no caso, a greco-católica, aqui é uma católica. Essas palavras, essas três letras, NMP, eu não me lembro o que é o N. O M é de Matka e o P é de Pana. Alguma coisa com Mãe de Deus, Mãe de Nosso Senhor, alguma coisa assim. Aqui uma Pravoslavni, ortodoxas. E essas abreviaturas de igreja aparecem assim. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, assim se escreve a católica. Eu não sei como pronunciar isso. Suponho que seja Rzymsko, alguma coisa assim. A abreviatura RK ou desta forma. A greco-católica se escreve assim, aparece abreviada como GK ou Grek-Cat. A ortodoxa é esta grafia aqui, suponho que é Pravoslavni. A judaica e a luterana, que se escreve assim, e a abreviatura é esta. Era muito comum nessa área aqui que as pessoas registrassem os filhos em igrejas diferentes. Eu pesquisei uma família aqui, morava numa localidade e tem filhos registrados em 3 localidades, e cada localidade dessa tinha 2 igrejas. Então eu acho que dependendo da profissão da pessoa, onde elas estavam no momento, elas iam batizar, registrar na igreja mais próxima, independentemente de serem de uma religião ou outra. Então aqui no sobrenome a gente coloca o sobrenome, vou pesquisar aqui, esse pessoal eu pesquisei. Aqui, esse quadrinho, você assinala se souber a grafia exata. Como já comentei no caso do Metric, também é uma faca de 2 gumes. Eu vou explicar depois por quê. Aqui é o campo do nome. Também você pode colocar a grafia correta ou não. Este campo aqui, Rock, é de tal ano a tal ano, se você quiser restringir a busca somente esse período. E a partir disso, então, você clica aqui nesse botão Shukai. Ele começa a pesquisar e dá os resultados. Então ele começa aqui em ordem de nascimento e batizado. Dentro da ordem de nascimento e batizado, ele começa a dar ordem por paróquia, ordem alfabética aqui, ó, Anapol, Baranuf, Biała Podlaska e por aí vai. Dentro da mesma a paróquia, ele começa a colocar em ordem de ano. Vejam aqui, 1858, depois 1860. E dentro de ordem de ano, aqui ó, 1905, por ordem de registro, sequencial numérica de registro, né? Então, rememorando, por ordem de paróquia, ordem alfabética de paróquia, dentro da ordem alfabética de paróquia por ano, e dentro do ano por número de registro. O fato de eu não ter assinalado aqui exata, me dá isso aqui como resultado também, ó. Qualquer sobrenome que comece assim, e tem outra coisa depois. Aqui deve ser Darashevska. Rolando aqui para baixo vai aparecer também outros, Doroshevsky.
Doroshko. Então, se eu assinalar lá exato, ele me retrocede exatamente esse sobrenome. Nesta coluna aqui nós temos o número do registro e o ano. E aqui temos um link que vai levar para o scan. Antes de mostrar o scan, vamos ver aqui que ele já está dizendo que esta criança nasceu em Anopol, coincidentemente a mesma lugar da paróquia, poderia ser em uma outra vila, no dia 24 de julho de 1892, que o pai era Anthony e que a mãe era Eugênia, cujo nome de solteira era Gruszecka. Aqui nós vamos ver essa questão das abreviaturas que vão aparecer aqui. Vamos ver aqui também agora, para vocês terem uma ideia de mais coisas. Vamos sair aqui dos nascimentos. Perdão, aqui estão só os nascimentos. Vamos ver aqui nos casamentos. Ele é relativamente rápido para carregar, então continua aqui a ordem dos nascimentos. Aqui abaixo você vai ter os casamentos e depois disso teria os falecimentos. Bom, aqui também nos casamentos segue a mesma coisa, né? Ordem alfabética de paróquia, dentro de paróquia o ano e dentro de ano por registro. E aqui do lado do scan dá mais informações. Por exemplo, aqui está dizendo que a data do casamento foi em 17 de outubro de 1858. On. E esses nomes aqui, o que significa isso? Aqui então vamos lá para um vocabulário básico. On, ele quem? O noivo, obviamente, é um registro de casamento. Anna, ela, a noiva. Ojciec, o pai do noivo ou da noiva. Matka, mãe do noivo ou da noiva. Cavaler, solteiro. Pana, solteira, senhorita. Essa palavra, zedomu, significa da casa de, ou seja, vem depois do nome da mulher para indicar qual era o nome de solteira dela. Esta palavra para vidova, para significar viúva, vem abreviado assim, VD ponto, e vedoviec para o viúvo, também aparece abreviado assim. Então essas palavrinhas são essenciais para a gente saber que informação que a gente está vendo aqui. Então, on, ele, o noivo. O, ojciec, é o pai, Jakub. M, matka, é a mãe, Ksenia. Ksenia, Z, Protashchikov, ou seja, cujo nome de solteira da Zênia, antes de ser Dorosh, era Protashchuk. Ona, ela, a noiva, era viúva. Aqui ainda não está dizendo de quem. Em alguns casos diz até de quem era viúva. O pai dela, Ojciec, era Mikita Polubiec. E a mãe, M, Matka Ahafia, cujo sobrenome de solteira era isto aqui. Certo? Aqui, por exemplo, ó, ela, cujo sobrenome de solteira era isso aqui, Protashevchov, viúva de Jan. Aí, para saber o sobrenome do Jan, só indo no registro para ler. Aqui outra. Viúva de Apolônia Naumikov. Ela, nascida, acho que é o nome do lugar, Hordyukov, viúva de Stefan. E assim sucessivamente. O scan, geralmente, eu costumo fazer assim, abrir em nova linha, nova guia. Ele geralmente nos leva para esse site aqui, Shukay ve Arkivar. Ele demora um pouco para carregar, vai depender da sua conexão. Então aqui eu quero ver, por exemplo, aqui é o registro número 7. Então aqui está o registro número 3. Eu diminuo um pouco aqui para saber onde está o registro número 7. Clico com o mouse para arrastar a tela. E acho aqui o registro a pessoa. Ok? Depois vai ter um tutorial sobre esse site, então eu não vou me demorar aqui, só mostrando que os registros do LibGens ou vêm para este site ou vêm para o Family Search, um dos dois.
Também é útil usar aqui, se você quiser procurar em paróquias próximas, você usar esse site aqui, que nós já mostramos antes. Então você aqui vai digitar o nome da paróquia onde eles foram achados, e aí você vai dar o zoom utilizando essas bolinhas aqui, para ver quais as localidades que eram próximas. Ok? Retornamos aqui. Outra possibilidade de explorar ele é fazer isso aqui. Eu procurei, vamos supor, esta pessoa. Ele veio para o Brasil como criança, então não me interessa, aliás, perdão, ele casou na Polônia, então só me interessa procurar nascimento e casamento. Eu clico aqui. Sai o resultado. Essas pessoas, eu sei que nenhuma delas, porque o ano de nascimento não bate. A família diz que nasceu em 1861. Não está aqui. Segundo a família, ele nasceu nesta paróquia. Então eu vou procurar, aqui para dar o exemplo, obviamente eu já sei, aqui em Komarówka. Vai me dizer que não tem ninguém em Komarówka com esse nome. Aqui está o casamento dele. Certo? Casamento dele em Komarówka, mas não tem o nascimento. Aqui, quando acontece isso, das duas uma, ou não foi indexado ainda pelo projeto, ou não existe o livro. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu venho aqui em cima, em portal, clico nessa primeira palavra aqui, Regionalna Indexów, abre o menu dos nomes nesse lado. Eu vou procurar aqui em ordem alfabética onde está Komarówka, aqui, abre um sublink, ou seja, só tem essa igreja. Tem lugares que tem, como eu disse, igreja católica, evangélica, ortodoxa, etc. Então clico aqui em Komarówka. Ele abre uma aba dizendo que tem um total de 14 mil registros indexados, sendo 9 mil e pouco de nascimento, 2.500 de casamento e quase 3 mil de falecimentos. No caso, me interessa nascimento, já está aberto aqui a aba de nascimentos. A família me diz que ele nasceu em 1861, então ele deve estar nesse bloco aqui que vai de 60 a 69. Eu clico aqui, ele abre já a partir do ano 1861, ou seja, ele não está aqui. Então a informação da família ou está errada, ou ele está em 1861 em outro lugar. Vejam aqui que o ano de 1860 está faltando. Embora esteja mencionado aqui, ele não está indexado. Então, para eu descobrir se esse livro existe ou não, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou procurar aqui para saber se está ou não. E a outra possibilidade é vir aqui no Family Search também e ver se não está no lado, está no outro. Vejam aqui que está aparecendo diversos lugares com o mesmo nome, mas eu já sei de antemão que é esse aqui, porque eu estou procurando coisas na província de Lubelski. Então, está aqui. Aqui, se você não souber, vai ser precisar um pouquinho conhecer a geografia do lugar para saber onde está procurando. Aí clico aqui, pesquisar. Vai me retornar os registros. Compreende o ano que eu estou buscando, que é 1861. E eu abro e descubro que não tem filme digitalizado, só tem microfilme. Mesmo assim, eu vejo que aqui está cobrindo a 1861 em diante. Ou seja, o ano 1860 não existe lá nem aqui. Nesse caso não tenho o que fazer. Ou foi destruído pela guerra, queimado pelo fogo, enfim, qualquer coisa, deram um sumiço no livro e você não vai conseguir achar. Ok? O scan às vezes leva também, vamos ver se é aqui, um exemplo aqui, se aparece um outro.
Não, levou para o mesmo, então, mesmo lugar, o mesmo arquivo. Okay? Então eu acho que aqui é o suficiente para entender como funciona o site do LibGens. Alguns nomes, no caso da busca exata lá que eu não marquei, porque eu já vi muito caso de família que às vezes começa com um nome e em determinado período da história a mesma família tem um nome alterado. Okay? Então eu aconselho a deixarem essa caixa aqui do sobrenome desmarcada. Pelo menos quando até você achar alguém da família aí começa a retroceder anos anteriores para ver se o nome foi mudando ou não. Ok? É isso aí. Boa sorte nas pesquisas e deixem lá seus comentários, as suas sugestões para melhorar essas buscas.